Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O governo Lula está enfrentando forte oposição no Congresso. Se depender do resultado de pesquisas divulgadas recentemente, além das divergências de opinião, será difícil a aprovação de temas considerados importantes para o país. Pesquisa realizada pela Genial Quest com 203 deputados federais aponta um cenário de distanciamento entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O levantamento revela que 46% dos parlamentares classificam negativamente o governo do presidente Lula, enquanto 27% aprovam sua gestão. Outros 24% avaliam o governo como regular. Os dados refletem uma piora na avaliação do governo, especialmente entre deputados independentes. Nesse grupo, a reprovação ao presidente subiu 13 pontos percentuais desde maio, alcançando 44% em junho e empatando numericamente com a avaliação neutra, que era de 52%. Além da avaliação de governo, o levantamento mostra tendências claras entre os deputados sobre temas importantes em discussão no Congresso. Entre os entrevistados, 70% se posicionaram contra o fim da jornada de trabalho 6x1, apesar de 210 parlamentares terem assinado a proposta da deputada Erika Hilton, que prevê essa mudança. 22% se manifestaram a favor da proposta. Por outro lado, 88% dos deputados ouvidos demonstraram apoio à elevação da faixa de isenção do imposto de renda. Apenas 5% se posicionaram contra. Outras pautas também foram avaliadas. A exploração de petróleo na Amazônia recebeu apoio de 88% dos deputados, mesmo sendo criticada por setores do governo, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Também houve apoio expressivo de 76% ao aumento das penas para roubo. Em contrapartida, medidas que envolvem o judiciário e questões salariais enfrentam alta rejeição. Apenas 15% dos deputados são favoráveis à exclusão das verbas do judiciário do teto de gastos, enquanto 70% se posicionaram contra. Quanto ao projeto de regulamentação dos supersalários, 53% se disseram contrários e 32% a favor. Propostas mais divisivas, como a PEC da segurança pública e o aumento do imposto de renda para os superricos, registraram empate técnico. Além disso, outros projetos em tramitação na Câmara mostraram maioria favorável. A inclusão de verbas indenizatórias no teto constitucional, nova política para ensino à distância, alternativa à anistia, proibição de apostas online por beneficiários de programas sociais, a segunda parte da reforma tributária e o fim da reeleição para cargos do Executivo com aumento de mandato. A pesquisa também revelou uma piora significativa na percepção da relação entre o Executivo e o Legislativo. Para pouco mais da metade dos deputados, a relação é negativa. 30% a consideram neutra e 18% a classificam como positiva. Entre os independentes, a reprovação saltou de 45% para 65% entre maio e junho. A perspectiva de avanço da agenda do governo também se deteriorou. Em 2024, os deputados estavam divididos entre otimistas e pessimistas. Agora, 57% acreditam que as chances de aprovação da pauta presidencial são baixas. Entre os independentes, esse número chega a 73%. Quando questionado sobre os principais obstáculos para o andamento de projetos no Congresso, 45% dos parlamentares citaram a desarticulação política do governo, 33% mencionaram o impasse em torno da anistia, 15% indicaram a não liberação de emendas e 6% apontaram o funcionamento precário das comissões. Em relação ao contato com o Executivo, embora 84% dos deputados afirmarem ter sido recebidos por algum ministro, 69% avaliam que o governo dá menos atenção do que deveria ao Legislativo. Apenas 3% acreditam que o atendimento aos parlamentares é excessivo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, é considerada a interlocutora mais eficaz entre os ministros do governo, seguida por Alexandre Padilha, da Saúde, e Celso Sabino, do Turismo. Rui Costa, da Casa Civil, figura entre os menos mencionados. No campo das relações institucionais, 49% dos parlamentares afirmam que o Supremo Tribunal Federal invade frequentemente as competências do Congresso, enquanto 28% dizem que isso ocorre às vezes. Por fim, o levantamento aponta para o cenário eleitoral de 2026. A maioria dos deputados acredita que um nome da oposição é favorito para vencer as próximas eleições presidenciais, enquanto 35%
45% apostam em Lula ou em um candidato do governo. Para quase a metade dos entrevistados, o principal nome da oposição é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Do lado governista, 68% dos deputados acreditam que Lula será candidato à reeleição. E o presidente Lula defendeu a judicialização do imposto sobre operações financeiras e disse que a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, foi um erro. O presidente ainda afirmou que, se não vai à Suprema Corte, não governa o país. Em um encontro da tradicional caminhada do 2 de julho, feriado estadual na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de absurda a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de colocar em votação o projeto que derrubou as mudanças no IOF. O presidente reconhece o papel que o Congresso tem. Lula afirmou que os interesses de poucos grupos econômicos prevalecem no Congresso Nacional em detrimento do conjunto da população brasileira. Ele defendeu a decisão do governo de recorrer à justiça contra a derrubada, pelo parlamento, do decreto que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e que Hugo Mota, a pautar a derrubada do Congresso do IOF, descumpriu um acordo que havia sido feito com o Executivo sobre medidas compensatórias. A decisão foi anunciada horas antes da votação, em postagem nas redes sociais do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente Lula disse que não governa mais o país se não entrar na justiça contra decisões que derrubem decretos do governo, como foi no caso do IOF. Lula disse ainda que o Congresso tem os seus direitos e ele tem os direitos dele. Nem eu me meto nos direitos deles, nem eles se metem nos direitos presidenciais. E quando os dois lados não se entenderem, a justiça resolve, ou seja, cada macaco no seu galho. Mesmo depois dessas declarações, o presidente Lula negou que exista rivalidade do governo com o Congresso. A Advocacia Geral da União protocolou ação declaratória de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, a pedido do presidente Lula e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão, onde o relator do caso será o ministro Alexandre de Moraes. Na ação, a AGU pede que a Corte declare a constitucionalidade, ou seja, a legalidade do decreto presidencial número 12.499 de 2025, restaurando assim os seus efeitos. Responsável por defender os interesses da União, o órgão também requer que o STF reconheça, em caráter liminar, a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo número 176 de 2025, cuja aprovação na semana passada resultou na suspensão do aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, relativizou os impactos na relação com o Congresso Nacional da judicialização da derrubada do decreto presidencial que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. O decreto fazia parte de medidas elaboradas pelo Ministério da Fazenda para reforçar as receitas do governo e atender às metas do arcabouço fiscal. O Ministério da Fazenda alegou que a medida é necessária para evitar mais cortes em políticas sociais e maiores contingenciamentos que podem afetar o funcionamento da máquina pública. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!